Adriane Machado participa conosco. Tudo bom, Dri? Seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. E hoje, nesta sexta-feira, ainda de Natal, tem bolo de reis para você que acompanha a nossa programação. E tá bonito demais, não? Isso, já aproveitando esse finzinho. Terminou o Natal, início agora preparando para as festas. Aquela expectativa, né, de ano novo. O bolo de reis, ele acaba sendo uma forma de aproveitar o que sobrou do Natal. Sempre temos muitas frutas secas, cristalizadas. E também uma tradição para o dia de reis, para quando nós desmontamos a árvore de Natal, guardamos os enfeites de Natal, a família comeu o bolo de reis. Legal, e a gente já antecipa então essa receita para todo mundo aprender e garantir o seu bolo no dia de reis. Vamos ensinar então? Qual a relação de ingredientes que você usa e a quantidade? Dri, por favor. No caso aqui nós vamos preparar a minha receita, senão eu vou falar 4 ovos. Aqui são 2 ovos, 100 gramas de manteiga, temperatura ambiente. 60 gramas de açúcar mascavo, meia lata de leite condensado, 125 gramas de farinha de trigo. Junto com a farinha eu já coloquei fermento. Certo. Frutas cristalizadas, passas, que aqui estão embebidas em rum. Ok. Nozes, ou pode ser outro tipo de castanha que você tenha preferência. Casa, né? O pessoal em casa nessa época tem bastante coisa. Pode colocar até um mix de castanhas, as frutas também. Esse caso são a cristalizada mista. Perfeito. Mas se eu quiser só laranja cristalizada, só figo, eu posso estar usando também. Muda o sabor do bolo. O damasco seco já está misturado nas frutas cristalizadas. Aqui nós temos ingredientes da cobertura, açúcar de confeiteiro, leite de coco e um pouquinho de limão. Certo. E alguns enfeitinhos para o bolo. Que são as nozes, né? A cereja. Nozes, cerejas. Damasco. Essa uva aqui tá diferente. O que você fez nela? Tá, é uma uva nevada. Ai, que chique. Essa uva ela é bem simples de fazer e o efeito dela é bonito. Ah, legal. Depois você dá a dica pra gente. Depois eu passo a dica. Então, massa do nosso bolo de reis. Reforçando, a gente passou aqui quantidade para meia receita. E aí você acompanha no vídeo. A gente também vai disponibilizar no site a receita completa para você fazer um bolão bonito para a família inteira. Isso. Primeiro a manteiga, nós vamos bater em creme a manteiga. Tá. Manteiga estando em temperatura ambiente fica melhor que bater em creme até ela ficar bem clarinha, para quem não tem costume. Acrescento o açúcar mascavo. Agora batendo eu vou acrescentar as gemas e o leite condensado em fio. Ok. Fica bem cremoso. E ela estava comentando, gente, é uma receita bem rápida. Muito rápida. E primeiro manteiga e depois o açúcar mascavo. Isso. Colocou os ovos e agora o leite condensado. As gemas. A gema. A gema.
Bem reforçado, gente, foram as gemas, tá? As claras, inclusive, a gente já tem ali reservado. Isso. Bate claras em neve. A parte da batedeira, nós já terminamos. Manteiga, açúcar mascavo, gemas. E o leite condensado. Okay. Reforçando, as claras eu bati anteriormente em neve. Já deixei reservada. Ele fica bem cremoso. Agora acrescento. Só um instante. Antes de acrescentar a farinha, uma dica das frutas. Nós vamos usar no final. Tá. As frutas, para não acontecer, às vezes as pessoas fazem o bolo e as frutas depositam todas na base da assadeira. Elas não ficam misturadas na massa. Verdade, afunda. Afunda. As frutas são pesadas. Eu trouxe até algumas do tamanho que normalmente nós compramos. Elas são grandes. Tá. Eu costumo, tem que ter um pouco de paciência. Vou tirar essa parte. Eu costumo cortar um pouquinho mais as frutas, deixar elas menores. Tá. Misturo as frutas. As passas eu já deixei embebidas em rum. Se eu não quiser colocar o rum, posso colocar um pouquinho de suco de laranja. As castanhas. Mais uma dica. Vou envolvê-las em um pouquinho de farinha de trigo. Que essa farinha vai ajudar ela a absorver na massa, ela aderir à massa e não afundar. Que legal. Então ela não vai ficar tão pesada. Aí não vai pro fundo. Não vai pro fundo. Então, a primeira dica é diminuir um pouquinho o tamanho, né? Das Isso. frutinhas. E a outra dica é passar um pouquinho agora na farinha de trigo. Passo na farinha, que eu vou acrescentar aqui no final da preparação. Tá. Bolo de Reis, Adriane Machado participando conosco nesta sexta-feira e trazendo essa dica até para você aproveitar o que sobrou do Natal. Sempre sobra um pouquinho, né? A farinha, o fermento. Das frutas secas, passas. Eu misturo e vou acrescentando aos poucos. Legal. Farinha e fermento. Então agora compondo a massa. Farinha não tem como, sempre faz sujeira. Mas não tem jeito, né? Quando faz bolo, sempre bom um pouquinho da farinha do açúcar. Sempre. E olha que é só batedeira obediente, né? A planetária, né? Que se é a batedeira comum, ele voa um pouquinho mais, viu? Que ela fica um pouquinho mais espessa. Ainda não acrescentamos as claras. É um bolo mais pesado por ter essa massa amanteigada. Que a massa fica bem grossa. Nesse ponto eu já acrescento as frutas. E vale reforçar que você usa na receita o açúcar mascavo, que é considerado, inclusive, o tipo de açúcar mais saudável, né? O melhor açúcar é o açúcar mais escuro. É aquele marronzinho que você vê no supermercado. Hoje já é comum você encontrar, todas as redes de supermercados oferecem. Até um tempo atrás era mais difícil, né, Adri? Era o açúcar mascavo, era mais em lojas de produtos naturais. Hoje a gente já encontra em supermercados de maneira geral. E ele é super importante nessa receita, que ele muda o sabor, ele tem um sabor bem característico. Ele é forte, inclusive, Isso. né? Tanto que algumas pessoas acabam optando pelo açúcar demerara, que também é mais saudável e tem um sabor menos forte. O mascavo, ele tem um gostinho intenso, mas nessa receita ele vai valorizar, ele agrega bastante, né, nessa combinação de ingredientes. Agrega. E é o mais saudável. Sem dúvida. E aí é uma boa opção que a gente tem de comer o bolo sem culpa. Ele tem frutas, tem açúcar mascavo. Tem açúcar mascavo, então a gente pode repetir o pedaço. Praticamente light. Aqui as claras acabaram, como elas já estavam reservadas aqui. Legal. Mas a gente brinca, mas é verdade, né, Adri? Se a gente conseguisse, né, às vezes fazer essas substituições no dia a dia, gente, seu organismo vai ganhar tanto com isso. Parece brincadeira, mas não é não. Se você começar a substituir, né? Por exemplo, coloca um açúcar mascavo, vai acrescentando frutinhas. Não, sem dúvida. Né? Tipo, no final lá da conta,
O saldo vai ser positivo. E o sabor do açúcar mascavo é gostoso, o sabor dos grãos, das castanhas. Aí olha como mudou bastante agora que você colocou claros em neve. Totalmente. Legal. A massa, mesmo parecendo pesada, ela é muito macia. E o açúcar que nós falamos, não só o sabor, mas a cor da massa. Perfeito. E aqui então, forma montada e forno. Forma montada. Quanto tempo de forno, Dri? Forno de 30 a 40 minutos, vai depender do forno. Vou reservar esse. A gente já tem ali um prontinho, né? Isso. Nós temos ali 3 minutinhos, mas acho que dá tempo da gente ensinar essa caldinha que você trouxe pra esse gente. Pronto. Caldinha também é bem rápida. Açúcar de confeiteiro. Se a pessoa preferir, pode fazer só com caldo do limão. Tá. Leite de coco para dar um sabor diferente. E o caldinho de limão, que ele além de deixar a calda mais branca, ele ajuda a secar. Certo. Esse bolo que já estava reservado, ele já está frio. O certo é quando tirar o bolo do forno, desenforma quente, ele não quebra. Tá. E já põe essa calda. E já põe a calda. Perfeito. Que o calor do bolo que vai secar essa calda, vai ficar uma casquinha bem durinha, bem sequinha. 200 gramas do açúcar de confeiteiro, leite de coco, o quanto bastar, né? Isso. Aqui a gente usou bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Umas 3 colheres? Não, nem isso. 2 colheres de leite de coco e uma de limão, acredito. E o suco de limão. Esse do limão é o suco do limão mesmo, né? O limão suco do limão mesmo, isso. Ah, legal. Só isso, não suco precisa do limão, ao fogo. 2 colheres do leite de coco e mais ou menos 250 gramas de açúcar de confeiteiro. Aqui a pessoa decora a gosto. Pode usar as frutas cristalizadas mesmo, deixar branquinho. E fica bem bonito. Fica. Adriane Machado participou hoje conosco trazendo bolo de reis para você se programar e fazer no dia de reis. Um bolo legal até para você presentear. Sim. Inclusive uma excelente sugestão, né? Arrasou, Adri. Para quem não quiser guardar o dia de reis, pro ano novo. Vale também. Agora só pra gente encerrar, tem um minutinho, mas eu quero aprender como é que você faz essa uva nevada. Essa uva nevada pode ser feita com gelatina incolor. A gelatina é só deixar ela hidratar, depois dissolve no micro-ondas mesmo ou banho-maria, tá, com um pouquinho mais de água. Essa foi feita com claras, são claras pasteurizadas, é importante sempre falar isso. Certo. Com um pouquinho de essência, de preferência, essa foi com essência de rum, para combinar já com o bolo. E depois só passar em açúcar de confeiteiro ou refinado, geladeira. Legal. É muito rápido e uma decoração simples e fácil. Gente, nosso tempo acabou, todos os contatos da nossa convidada no vídeo. Eu me despeço de vocês de casa, porque agora eu vou aproveitar esse espetáculo. Não passem vontade, providencie os ingredientes, muita coisa já tem em casa que sobrou aí da ceia de Natal. E você pode fazer a versão pro Ano Novo ou pro Dia de Reis. Adorei, obrigada, viu, minha linda? Gente, beijo, fui, aproveitem.